paz do Senhor Jesus. Amém. Vou estar lendo a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. Diz assim: Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejais rei sobre Israel. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Muito se fala, né? Hoje em dia, muito nós ouvimos sobre sermos chamados, somos sermos escolhidos por Deus, amados, que nós somos, né? Tudo isso pela graça, pela misericórdia dele. Só que também existem situações onde, se a gente não vigiar, se a gente não tiver sabedoria, se a gente não andar em retidão como Deus quer, onde pode acontecer isso aqui: ser rejeitado pelo Senhor. E por que Saul foi rejeitado pelo Senhor? Por que Samuel fala isso para ele? Só deixa eu baixar um pouquinho aqui. Samuel, nesse momento, chega para Saul falando que ele tinha sido rejeitado pelo Senhor. Por quê? Porque Saul, na sua juventude, ele foi escolhido por Deus, né? Ele foi escolhido por Deus para ser ungido rei sobre Israel. Porque naquela época, quem reinava, quem conduzia o povo eram os juízes. Só que o povo estava querendo um líder, né? Estava querendo que fosse constituído um rei. Então o Senhor, ele olha para Saul, né? Para tudo que ele era, e decide estabelecer ele como rei de Israel. Só que quando acontece essa unção na vida de Saul, ele recebe aquilo de bom coração, e por um certo momento ele até reconhece que ele não era bom o suficiente, que ele não era capacitado para aquilo. Ele demonstra ali uma certa humildade. Então o Senhor se agrada dele e derrama o Espírito do Senhor sobre a vida de Saul. E o que acontece? Saul começa toda uma caminhada ali para reinar sobre aquele povo, para liderar, para governar, né, sobre aquela nação. E durante esse percurso, ele é usado por Deus. Ele é usado por Deus para profetizar na vida de pessoas. Ele é usado por Deus nas batalhas, nas guerras ali que eles enfrentavam, e muitas delas o Senhor dava vitória. Só que o que aconteceu? Chegou um momento em que Saul, ele já tinha recebido instruções do Senhor de como deveria ser a sua caminhada, do que ele deveria fazer e do que ele não deveria fazer. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós que estamos caminhando com Deus, que já temos uma intimidade com Ele, o que acontece? O Senhor, Ele nos mostra para que Ele nos chamou, Ele revela, né, o chamado dEle nas nossas vidas, a missão dEle, o propósito em nossas vidas, e Ele nos instrui. Ele nos instrui aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. E como que Ele nos instrui isso? Ele nos instrui através da palavra dEle, através das pregações que nós ouvimos, às vezes através de uma revelação, através de um sonho, de uma visão. De diversas formas o Senhor, Ele vai nos orientando, Ele vai nos guiando para quê? Para que a gente ande em retidão, para que a gente ande conforme Ele deseja, nos mínimos detalhes. Por quê? Ele sabe o que vai trazer bem para a nossa vida e o que vai trazer mal. Então chega um certo momento da vida de Saul, em que naquela época eram apresentados sacrifícios antes das batalhas. Eram apresentados sacrifícios como ofertas a Deus. Hoje em dia a gente dá a nossa oferta como? Nossa oferta financeiramente, nossa oferta através dos louvores, da nossa vida dedicada ao Senhor. Mas naquela época não era assim. Eles tinham que sacrificar, eles tinham que escolher animais, lá seja o que fosse, e sacrificar, e dar a melhor parte para o Senhor, né, das gorduras, de tudo que tinha ali, para que então o Senhor abençoasse. Só que o único que podia sacrificar era quem? Era o sacerdote, que era Samuel. Saul, ele tinha sido separado para ser ungido rei e não para ser sacerdote. Aí chega um momento da vida dele que eles estavam ali diante, eles estavam indo para guerrear, e ele mandou que chamasse, né, que Samuel fosse até ele para oferecer um sacrifício ao Senhor.
Só que o que acontece? Samuel demora. Samuel não aparece no tempo que ele esperava. Então ele, com medo de perder aquela batalha, com medo do que o povo pensaria, tomado pela ansiedade, pela impaciência, o que ele faz? Ele vai lá e ele mesmo faz o altar, ele mesmo faz o sacrifício e apresenta ao Senhor. Só que quando ele faz isso pensando o quê? Que ele estava fazendo aquilo que era correto. Opa, não, antes de ir para a batalha, antes de ir para a luta, antes de guerrear, nós precisamos apresentar uma oferta ao Senhor. Samuel não chegou, então vamos fazer. Ele achou o quê? Que era o correto, que era o esperado que fosse feito. E realmente era. Só que não cabia a ele fazer aquilo. Ou seja, ele tomou uma posição a qual ele não foi chamado. Ele se meteu, a fazer algo que Deus não havia colocado sobre a vida dele. Ele foi ali movido o quê? Pelos próprios pensamentos dele, pelas próprias opiniões dele do que ele achava ser correto. Só que quando ele faz isso, ele é reprovado por Deus. Quando ele faz isso, ele demonstra o quê? Que ele não tinha paciência. Ele demonstra que ele não tinha submissão, a obediência de esperar em Deus, que fosse feita a vontade de Deus em todos os momentos. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, quando Samuel chega ali e vê que Saul tinha feito aquele sacrifício, tinha feito aquele altar, ele fala isso para Saul. Por quê? Porque Saul, ele se justifica. Ele tenta falar: não, eu fiz esse sacrifício, eu fiz essa oferta ao Senhor, porque é isso que tem que ser feito, é isso que o Senhor espera. Mas Samuel diz o que? Que a obediência é melhor do que o sacrifício. Ou seja, se ele tivesse esperado, se ele tivesse obedecido e esperado Samuel chegar, ele teria agradado muito mais a Deus do que com aquele sacrifício que desagradou o Senhor e assim trouxe um juízo para a vida dele. E o que o Senhor nos ensina com isso? Que muitas vezes, nós que estamos na presença dele, ficamos focados em fazer sacrifícios a Deus e esquecemos de obedecê-lo no básico, que foi o que aconteceu com Saul. Saul, naquele momento, talvez tomado ali pela pressão do povo, pela pressão que estava na mente dele, de como seria o desfecho daquela batalha, o que ele faz? Ele fica focado no sacrifício, Só que o foco dele devia estar onde? Na obediência. O foco dele devia estar em lembrar de tudo aquilo que Deus já tinha dito a ele e obedecer, e se submeter. E é assim que deve ser nas nossas vidas. O nosso foco, o nosso principal objetivo é obedecer ao Senhor até o fim, O nosso objetivo não deve estar em fazer aquilo que Deus não pediu, aquilo que Deus não colocou sobre nós. Não, o nosso foco tem que ser em obedecer ao Senhor, a sua palavra, em obedecer e seguir todas as instruções que Ele tem nos passado, através da sua palavra, através daqueles que estão como líderes sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente peca nisso. A gente se esquece do básico e foca em algo extraordinário. Às vezes a gente assume propósitos na presença de Deus maiores do que a gente pode cumprir, maiores das nossas capacidades físicas, emocionais, das nossas capacidades financeiras, porque movidos ali pela emoção de sacrificar ao Senhor, e se esquece que aquilo que agrada a Deus é a nossa retidão, é a nossa fidelidade, é a nossa submissão para com Ele, que é o que faltou na vida de Saul. Saul, ele deixou a submissão de lado. Ele desprezou quem era Samuel sobre a vida dele. Samuel era o sacerdote, Samuel era o único que podia fazer. E quando ele toma a atitude de fazer, o que ele mostra? Que ele despreza toda a autoridade que Samuel tinha sobre a vida dele. Por isso desperta ali uma ira, digamos assim, do Senhor. Só que se a gente permanecer firme, se a gente permanecer íntegro, no propósito, nas orientações, nos caminhos que Deus nos mandou seguir, o que acontece? Deus nos abençoa, Deus nos recompensa, Deus nos honra. Em Deuteronômio 28 diz o quê?
que se nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, e a obedecermos, nós seremos benditos na terra. Nós seremos benditos na terra, no campo. Nós seremos benditos em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que tocarmos, em tudo aquilo que a gente se propôs, né? Em nome do Senhor. Se a gente obedecer a voz dele, se a gente ouvir e obedecer. Ou seja, muitas vezes a gente está ouvindo, a gente está ali se alimentando da palavra de Deus, só que a gente esquece disso, de se submeter, de obedecer a ele nos mínimos detalhes, para que então essa honra, né, venha sobre as nossas vidas, essa bênção venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos prospere em tudo aquilo que ele deseja prosperar. Saul, ele era um homem que ele tinha tudo para que o reinado dele fosse próspero. Ele tinha tudo para que o reinado dele fosse um reinado lindo, para que a sua descendência seguisse naquilo. Mas por causa dos próprios pecados dele, por causa dele não dominar a própria carne dele, né, não ter o domínio próprio ali, de esperar com paciência no Senhor e confiar no Senhor até o final, ele perde tudo isso. Tudo isso se escapa das mãos dele. E o que o Senhor ele nos ensina com isso? Que não basta a gente apenas conhecer a vontade de Deus. Que para nós termos sucesso em tudo aquilo que a gente se propõe fazer, além de conhecer a vontade de Deus, além de conhecer os propósitos do Senhor, a gente vai ter que andar nele até o final. Fazendo e executando com amor, com misericórdia, aquilo que ele colocar nas nossas mãos. E aquilo que ele dizer, não, Camila, isso não cabe a você, Carlos, isso não é para você, a gente não se meter, a gente não tomar, não tomar a frente de Deus, não meter os nossos pés pelas mãos, para que então não venha dano sobre a nossa vida. Porque o que acontece? Quando Saul ele faz isso, vem o dano para a vida dele, vem a desonra, vem a vergonha, vem a humilhação do quê? De um reinado ter sido fracassado, de um reinado não ter sido bem sucedido. E muitas vezes coisas na nossa vida não são bem sucedidas, são fracassadas, são frustradas, porque a gente tomou uma posição que Deus não mandou. Às vezes um relacionamento que Deus falou espera e a pessoa não esperou, foi lá, não, eu acho que é isso, pronto. E vai e segue em frente. E o que acontece? Chega a determinado ponto que Deus frustra, né? Que Deus permita que sofra, para que então a pessoa perceba em que ela tomou uma decisão que Deus não quis. Às vezes um projeto, um sonho em que Deus não confirmou se é a vontade dele, se é o tempo dele. E a gente vai ali, toma aquela atitude tomada pela emoção, tomada pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, e então Deus permite que a gente se frustre. Às vezes o que acontece? É muito comum. Aleluia, Jesus, para de funcionar o microfone. Às vezes é muito comum que nós tomarmos decisões, atitudes, fazermos coisas baseadas naquilo que as pessoas esperam de nós, baseado naquilo que tem que fazer isso, porque senão fulano e ciclano vão pensar tal coisa a meu respeito. E foi isso que Saul fez. Saul, ele tomou a decisão de fazer aquela oferta, tomou a decisão de fazer aquele sacrifício, porque ele ficou com medo do que o povo ia pensar dele. Aleluia, Jesus. Ele ficou com medo de ser rejeitado pelo povo, ele ficou com medo de ser desprezado pelo povo e se esqueceu. Ele se preocupou mais em agradar o povo do que agradar a Deus. E ele se esqueceu o quê? Que era mais importante aquilo que Deus pensava sobre ele do que o povo pensava. E o que o Senhor nos ensina com isso? Que a gente tem que ter isso no nosso coração. Que é mais importante, é muito melhor aquilo que Deus pensa de nós, aquilo que Deus pensa a nosso respeito, do que o que as pessoas estão ao nosso redor pensando e falando. Então a gente tem que o quê? A gente tem que basear a nossa vida em escolhas, em atitudes que glorifiquem o nome do Senhor, que busquem agradar o nome do Senhor. E não agradar nós mesmos, não agradar as pessoas. Muitas vezes o que vai acontecer? Tem decisões que nós vamos tomar que pessoas vão ficar contra nós. Ou às vezes você vai deixar de fazer coisas, você vai esperar em Deus, vai entregar nas mãos do Senhor e pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, nossa, você não vai fazer nada, Camila? Você não vai falar nada? Você não vai tomar tal atitude? Você não vai lá?
As pessoas vão achar que você está errado por esperar. Mas você sabe que, você tem a convicção que Deus te mandou esperar. Que no momento certo Deus vai agir. Que no momento certo a porta vai se abrir. Que no momento certo o relacionamento vai chegar. Que no momento certo Deus vai restaurar. Deus vai levantar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, né? Se você esperar e confiar nele até o final. Porque quando nós esperamos em Deus, quando nós nos submetemos a Ele, a gente demonstra para Ele que a gente tem fé. Que a gente confia naquilo que o Senhor está fazendo. A gente demonstra que nós reconhecemos que para as coisas acontecerem não dependem de nós, não dependem da nossa força, não dependem daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, e sim de Deus, que é soberano para executar todas as coisas. Aleluia. Saul, ele não desobedeceu Deus só nisso. Ele desobedeceu também ao Senhor. Quando o Senhor mandou que ele fosse contra os amalequitas e destruísse tudo, matasse todos e não trouxesse nada, matasse o rebanho e destruísse tudo. E o que acontece? Saul, ele poupa a vida do rei e traz o melhor dos rebanhos. Ele traz os melhores animais ali junto deles. E por que ele faz isso? Porque ele ficou com dó. Ele olhou para aquele rebanho e viu quão era boa a qualidade daquilo, e ele foi tomado pela dó, pela ganância, e não se desfez. Então, desobedeceu a Deus, pecou contra Deus nisso também. E isso a gente traz para as nossas vidas no quê? Naquilo que muitas vezes Deus manda a gente abrir mão, Deus manda a gente lançar fora, Deus manda a gente se desfazer, né? Deus manda a gente tirar da nossa vida, Deus manda a gente aniquilar, e a gente por dó guarda, a gente por dó carrega. E quando a gente faz isso, o que acontece? Isso traz maldição para a nossa vida, isso traz dano, né? Isso traz a reprovação do Senhor, que foi o que aconteceu com Saul. E muitas vezes a gente faz isso com o quê? A gente faz isso com pessoas. Às vezes são pessoas que Deus já mandou a gente lançar fora, pessoas que Deus já mandou a gente se afastar, e a gente quer trazer, e a gente quer manter perto. Às vezes são coisas, são objetos, às vezes são coisas que não convêm mais a nós, que Deus já mandou a gente se desfazer. E por dó, às vezes, do preço financeiro, do valor financeiro, do valor sentimental, a gente quer carregar, a gente quer guardar. E a gente não percebe que isso desagrada ao Senhor. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está praticamente dizendo para Deus: isso é mais valioso do que o Senhor. Isso é mais valioso do que te obedecer. Isso é mais valioso do que se submeter ao Senhor. Então, o Senhor vê isso o quê? Como uma desonra, como um desprezo, aquilo que Ele disse a nós. Quando Saul faz isso aqui, quando ele não destrói, quando ele não acaba com tudo que Deus tinha mandado, o Senhor vê aquilo que é como um desprezo a ele. Por quê? Foi ele que mandou destruir. E ele sabia o porquê ele mandou destruir. Ele sabia o porquê ele mandou aniquilar. Então, quando Saul não obedece, Saul demonstra o quê? Que ele não se importava com aquilo que Deus tinha dito a ele. Então, a gente tem que refletir muito nas nossas atitudes, naquilo que a gente tem carregado, que Deus já mandou a gente lançar fora, para que a gente não demonstre nas nossas atitudes, nos nossos apegos, em que a gente está desprezando o Senhor, que a gente está dando mais valor para as coisas do que para Ele. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muito sofrimento. Olha só, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos males. Ou seja, quando nós amamos mais o dinheiro, quando nós amamos mais as coisas, nós mesmos nos atormentamos com aquilo que a gente carrega. Aqui vai dizer o quê? Que isso faz com que se desvie da fé. E foi o que Saul fez. Ele se desviou de tudo aquilo que ele já tinha aprendido, de tudo aquilo que já conhecia. Por quê? Pela dó de destruir, pela dó de matar aqueles animais, simplesmente porque eram bons, porque eram de qualidades, podiam trazer benefícios para a terra dos israelitas. Só que quando ele se desvia ali do que Deus tinha mandado, e ele se deixa ser tomado pela ambição, ele se corrompe.
Ele deixa os sentimentos que não vinham de Deus entrar no coração dele. E ele foi tomado pela ambição que não foi somente a ambição financeira, foi a ambição de ser amado, a ambição de ser bem visto, de ser querido, de ser honrado pelo povo. Porque ele achava o quê? Que se ele agradasse o povo, ele teria um reinado de sucesso. E ele se esqueceu o quê? Que quem colocou ele, quem estabeleceu ele sobre o povo, foi Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tenta agradar mais as pessoas do que a Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina o quê? Que nós devemos temer mais a Ele do que aos homens. Porque de Deus vem o juízo, de Deus vem a colheita para todas as nossas consequências. É Deus quem pode nos abençoar e é Deus quem pode nos amaldiçoar, dependendo das nossas escolhas. Então, a gente tem que entender que em tudo a gente tem que andar, né, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele já revelou ao nosso coração, e desprezar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios sentimentos, para que então a gente não peque contra Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muitas vezes é comum, perdão, irmãos, minha garganta está doendo bastante. É comum a gente ver pessoas tomando decisões erradas para quê? Para agradar um pai, agradar a mãe, às vezes agradar filho, esposo, esposa, e esquece de refletir se aquela decisão está agradando Deus. Às vezes a gente vê pessoas, vamos dar exemplo assim, nós, mulheres que estamos na presença de Deus, a gente sabe que Deus espera de nós o quê? Um pudor, uma santidade, que Deus espera de nós, né, na nossa aparência, que a gente esteja de modo modesto, de forma modesta ali, né? De forma que não ofenda ao Senhor. E muitas vezes a gente vê o que? Mulheres dentro da casa de Deus, usando, né, se vestindo de forma que não agrada a Deus e diz o quê? Ah, mas o meu marido gosta que eu me vista assim, o meu marido quer que eu use tal coisa. Só que quando essa mulher faz isso, o que você está dizendo? Que você prefere agradar o seu marido do que agradar a Deus. E nesse momento a gente peca, a gente desagrada. E vice-versa, os homens quando fazem algo que é contrário à palavra do Senhor para agradar a mulher, às vezes nós tomamos atitudes de agradar os nossos filhos e esquecemos de pensar se aquilo agrada a Deus. Esse mês agora aconteceu uma coisa muito interessante, né? Que como eu disse aqui, Saul, ele já tinha princípios estabelecidos por Deus. Ele já sabia aquilo que ele podia e o que ele não podia fazer. Ele já sabia aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E ainda assim, né? Pela situação que ele estava vivendo, ele foi lá e fez o que era errado. Esse mês agora aconteceu comigo uma situação que se encaixa nisso. Teve a Semana da Criança na escola, né, nos meninos, e cada dia foi uma coisa. Eu acho que em todas as escolas do Brasil foi isso, né? Um dia da fantasia, um dia do cabelo, um dia da mochila. E o que aconteceu? O Senhor, Ele já tem nos revelado o quê? Que não podemos fazer imagens, que não podemos ter nada de imagens, né, seja de animais, seja de pessoas dentro do nosso lar. E também o significado das palavras, que não é por revelação divina, basta você colocar no Google que você vai ver o significado das palavras. E a palavra, ela tem poder, ela traz um dano, ela traz um peso consigo. A própria palavra do Senhor diz o quê? Que nenhuma palavra volta vazia. Ou seja, toda palavra, ela carrega um efeito, uma influência sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. E o que aconteceu? Teve a semana da mochila, vou falar criativa, mas era outra palavra que estava. E então, eu ali, desapercebida, por falta de atenção, fui lá e fiz a mochila das crianças. E eu fiz a mochila do Theo de robô, e quando foi para fazer a mochila do Efraim, eu fiquei pensando assim, nossa, eu preciso fazer uma coisa muito legal para o Efraim. Porque senão o Efraim ia ver a do Theo e ia querer, né, eu ia ficar triste. Então eu fiquei pensando, não, eu tenho que fazer uma coisa muito legal para agradar ele. Então eu vi uma mochila de um ET, do Toy Story, e nem tinha essa mochila. Eu vi a mochila verdadeira. E eu fui lá e fiz no papelão, fiz de EVA aquele ET. E a gente já sabe muito bem que não é para ter essas coisas.
Só que eu vou dizer para os irmãos com toda a sinceridade que não passou isso pela minha cabeça em momento algum. Eu esqueci completamente. E o que aconteceu? Eu fui lá, confeccionei as mochilas, eles usaram. A do Theo voltou para casa já quebrada, a gente já se desfez. E a do Efraim, uma irmã disse que queria emprestada para a filha dela usar, porque ela não sabia fazer, e eu guardei. Só que, em meio a tudo isso daí, começou a acontecer uma grande perturbação no nosso lar. O Benjamin começou a ver coisa dentro de casa, começou a ver coisa, começou a gritar. Ele me mostrava, a mamãe tá ali, a mulher, e não era invenção, porque a gente sabe, né? E ele estava muito perturbado, ele ficou uma semana assim, vendo aquilo, a gente orando, repreendendo, expulsando e não saía. E eu falando pro pastor, amor, se não tá saindo, porque tem algo aqui que é dele. A gente tem que descobrir o que é que tá dentro dessa casa, que é dele, para ele não sair. E então uma irmã lá de Fortaleza, deve estar no chat, ela falou, irmã Camila, Deus me mostra que foi através de uma palavra que foi proferida dentro da tua casa. E eu pensei, meu Deus, a gente não fala palavrão, a gente não se ofende, a gente não... Fiquei tentando lembrar tudo que a gente poderia ter dito, então fui orando, pedindo perdão ao Senhor, até que aconteceu que a irmã Milka veio e me exortou, falou assim, pastora, você lembra que você fez a mochila? E a palavra da mochila, né? Era a mochila lá, e você sabe o que significa essa palavra muito bem, e você falou isso, você fez, só que até então a Milka estava com receio de me repreender, porque ela pensou assim, não, eles são os pastores, eu não vou repreender. E quando a Milka falou aquilo, meu Deus, eu fiquei tão feliz, eu comecei a agradecer, daí eu já me ajoelhei, comecei a orar pedindo perdão para Deus, por ter feito aquilo, por ter falado aquela palavra dentro do meu lar. Então eu e o pastor, a gente foi lá e queimou a mochila, e eu pedindo perdão a Deus por ter confeccionado, por ter proferido aquelas palavras dentro do nosso lar, pedindo que Deus tivesse misericórdia, tudo que entrou através daquilo saísse no nome de Jesus. Então ficou tudo em paz. Mas por que eu estou testemunhando isso? Porque eu, nesse momento, né, parece algo simples, mas eu, assim como Saul, sabia aquilo que não podia ser feito e fui lá e fiz. E fui lá e fiz por quê? Por falta de atenção, porque naquele momento faltou temor no meu coração. Fiz por quê? Porque quis agradar o meu filho. Não pensei em nenhum momento se aquilo estava agradando a Deus ou não. Eu fiquei só focada, não, eu tenho que fazer algo legal, eu tenho que fazer algo muito legal para agradar o Efraim. Então eu fiz, mas quando você se volta para Deus com arrependimento, o que acontece? Você alcança a graça, você alcança a misericórdia. E foi isso que aconteceu conosco. Deus nos livrou, né? Deus usou a irmã Milka para falar conosco. Por quê? Porque Ele sabia que o nosso coração estava disposto a se arrepender. E muitas vezes a gente não tem coragem de repreender as pessoas, igual aconteceu com a Milka. A Milka estava com receio de nos repreender. Ela falou, mas vocês são os pastores. E eu falei, e daí? A gente é tão falho, tanto pecador, quanto qualquer um. A gente também precisa ser exortado, a gente também precisa ser repreendido. E graças a Deus pela misericórdia dele que te revelou isso. Então ali a gente passou aquilo que a gente estava vivendo. Mas olha só, foi algo, digamos assim, aos olhos naturais pequenos, mas que estava trazendo um dano espiritual tão grande para a nossa vida. Então imagine quando você comete algo grande, quando você toma uma decisão errada grande na tua vida, o dano que isso traz. Às vezes o dano não vai vir imediato, mas vai vir com o tempo. Às vezes vai vir a perturbação, a perseguição, vai vir o que? Às vezes a falta de alegria, de felicidade, a falta de sucesso, a frustração, o que? Simplesmente porque fazemos algo que Deus não nos permitiu fazer. A gente vê que quando Saul ele começa o reinado dele, ele começa esse reinado cheio da presença de Deus. O que acontece? Vai dizer na palavra do Senhor que o Senhor muda o coração dele, derrama o Espírito sobre a vida de Saul e Saul sai profetizando. Só que mais pra frente nessa história a gente vai ver o quê? Que Saul ele termina o reinado dele sem a presença de Deus. Ele termina ali o reinado dele sendo atormentado por espíritos malignos, né? Porque a presença do Senhor havia se retirado dele. Então, olha só o quão grave é quando a gente despreza as orientações e direções de Deus para a nossa vida.
quando a gente despreza aquilo que Deus já tem revelado ao nosso coração, quando a gente não pratica aquilo que Ele já nos ensinou, a presença do Senhor ela pode ser retirada de nós. E quando isso acontece, o que vai acontecer conosco? A gente vai ser entregue totalmente ao pecado. A gente vai ser entregue totalmente aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas opiniões, aquilo que a gente quiser fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai estar mais dentro de nós, nos confrontando, né? Nos incomodando. Mas a gente tem que buscar em Deus o quê? Viver uma vida de arrependimento. Porque muitos podem se questionar assim, mas se Deus é um Deus rico de misericórdia, por que Deus não perdoou Saul? Por que Deus não deu mais uma chance? Por que Deus não restaurou ele? Por quê? Um ponto muito importante. Porque no coração de Saul não houve arrependimento. Em momento algum ele se arrependeu do que ele fez. Se vocês forem ler essas passagens aqui em 1 Samuel, vocês vão ver que todas as vezes onde ele foi confrontado por Samuel, ele se justificava. Ele dizia, eu fiz, quando ele fez o sacrifício, eu fiz porque eu te esperei e você não chegou. Quando ele poupou o rei e o melhor do rebanho, ele diz o quê? Poupei porque era bom, poupei por isso e aquilo. Ele só se justificava. Ele não reconhecia, não, realmente, pequei contra você, pequei contra o Senhor, preciso de perdão, preciso de misericórdia, preciso de uma nova chance. Não. Ele não se arrependia. E quem não se arrepende não alcança a graça de Deus, não alcança a misericórdia. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas em que a gente vê o que, nossa, mas aquele era muito usado por Deus, aquele fazia isso e aquilo na casa do Senhor e agora está assim. Por que Deus não alcançou ainda? Por que Deus não restaurou? Porque ainda não nasceu o arrependimento dentro do coração. Aleluia. E o que Deus nos fala com isso? Que todos os dias da nossa vida a gente tem que buscar estar diante de Deus com sinceridade, com verdade. A gente tem que buscar estar diante de Deus verdadeiramente arrependidos. Para quê? Para que Deus nos lave, para que Deus nos purifique, para que Deus nos levante novamente, para que então a gente não seja reprovado por Ele. Porque se a gente se arrepender todos os dias, a gente vai ser fortalecido de novo. Todos os dias a gente vai receber novas chances do Senhor. Que foi o que aconteceu conosco nesse exemplo que eu dei da mochila. A gente se arrependeu e o que aconteceu? Deus repreendeu aquele mal que estava sobre a nossa vida. Deus nos livrou. Mas se não houvesse arrependimento, o que ia acontecer? Deus ia permitir que a gente continuasse sendo perturbado até que em algum momento a gente se despertasse. E como que a gente vai ser levado ao arrependimento? A gente vai ser levado ao arrependimento a partir do momento em que a gente for confrontado por Deus e principalmente confrontado pelas pessoas. A gente tem que se permitir ser confrontado pelas pessoas. Muitas vezes nós que estamos na presença de Deus, a gente não quer ser repreendido, a gente não quer ser exortado. A gente pensa assim, fulano, ciclano é chato, está sempre dizendo que eu estou errado naquilo. Mas não é, isso é o amor de Deus, isso é a misericórdia. Hoje mesmo eu tinha tido um sonho com uma irmã, que no sonho eu estava corrigindo ela de algo, só que no sonho ela não gostava, ela ficava brava comigo. Mas eu mandei o sonho para ela e ela aparentemente recebeu ali de bom coração. Mas a gente percebe o quê? Que nós que estamos na casa de Deus, parece que a gente tem mais resistência de ser corrigido, de ser apontado em algo, do que quem está lá fora. Às vezes, se você chegar para alguém e falar, não é assim, é de tal e tal forma, a pessoa aceita com muito mais facilidade do que a gente que está aqui. Parece que a gente tem muito mais dificuldade de encontrar os nossos erros e as nossas fraquezas. Só que não devia ser assim. A gente devia todos os dias se analisar, se examinar e procurar, não, o que eu preciso me arrepender hoje, o que eu estou errando hoje, o que eu estou fazendo hoje, que Deus precisa me transformar. Porque a nossa vida com Deus vai ser assim, vai ser todo dia Deus falando, você está errado nisso, você está errado naquilo. E a gente ouvir isso e ter a humildade de reconhecer que realmente Deus está certo, que realmente as pessoas que estão sendo usadas por Deus estão certas, e nos dizer aquilo e procurar então mudar. Em Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O que acontece? A gente que tem filho,
Se o teu filho está fazendo algo errado, se o teu filho está fazendo algo perigoso, o que acontece? Você chega até ele e fala, eu não quero que você faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso, isso e aquilo na tua vida. Você explica. A princípio, o que teu filho pensa? A mãe é chata, a mãe não deixa eu fazer nada, eu não posso fazer nada. Ele fica meio triste com você. Só que você sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Você sabe o que é o dano que pode causar. Você sabe a consequência que aquilo pode trazer para a vida do teu filho. E assim é Deus conosco. Às vezes a gente não vai entender o porquê Deus quer certas coisas em nós, ou que Deus não quer certas coisas em nós. Mas Ele sabe, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Ele sabe a consequência, a colheita que aquilo vai trazer para as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós formos repreendidos pelo Senhor, a gente tem que fazer o quê? Em vez de ficar triste, a gente tem que se sentir amado, a gente tem que se sentir cuidado, a gente tem que se sentir protegido. Porque é isso que Ele está fazendo. Ainda que apresente um momento, a gente não reconhece. A gente tem que entender que Ele sabe o que está fazendo. Muitas vezes eu vou ensinar algo para o Theo e para o Efraim, e eu falo assim, Theo, você não vai entender, mas confia na mãe. Quando eu não quero que ele faça algo, ou quando eu quero que ele faça algo, que às vezes eu quero que ele faça algumas coisas e ele tem medo de fazer. E então eu falo, confia na mãe que você vai ver que vai dar certo. Quando eu quero que ele experimente algo, o Theo é muito resistente para experimentar as coisas, tudo ele não gosta. E eu falo assim, Theo, confia na mãe que a mãe não está mentindo para você. Se fosse ruim a mãe falava, mas é bom, confia na mãe. Então ele vai e porque ele acredita em mim, ele vai lá e experimenta. E é assim que a gente tem que ser na presença de Deus, né? Por isso que o Senhor nos fala que devemos ser como crianças, porque a gente tem que confiar no nosso Pai. A gente tem que confiar que... Aleluia, Jesus. A gente tem que confiar no que Ele está nos mandando fazer ou nos mandando parar de fazer. Porque Ele sabe aquilo que traz benefício e aquilo que traz dano para as nossas vidas. Em Atos, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, aleluia. Todos nós somos falhos, todos nós somos errantes, todos nós vamos falhar em vários e vários momentos da nossa vida. Só que se a gente voltar o nosso coração para Deus, se a gente se humilhar diante dele, reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, eles vão ser cancelados, vão ser anulados, pela graça, pela misericórdia de Deus. Só para finalizar aqui, eu anotei que a gente fala aqui, todo esse tempo sobre a desobediência de Saul. Só que o pecado dele não nasce já na desobediência de ter que sacrificar, não nasce já na desobediência das escolhas dele. O pecado, a sementinha do pecado dentro do coração dele, vai ter origem, vai ter raiz quando ele deixa de confiar em Deus, quando ele deixa de ter temor. E assim é na nossa vida. Quando a gente erra contra Deus, você pecou contra Deus, você discutiu com alguém, você cirou. Às vezes a pessoa estava errada, só que você pecou por quê? Porque você cirou, porque você se exaltou. Só que o pecado não nasceu naquele momento. O pecado já nasceu antes no teu coração, o quê? Na tua impaciência, na tua falta de mansidão, na tua falta de submissão em fazer aquilo que é correto, o quê? Porque todos nós temos na nossa mão o poder de escolha, de fazer aquilo que a gente sabe que é certo, ou de se entregar aquilo que a gente quer fazer no momento. E quando a gente peca, o que a gente está fazendo? A gente se entrega ao desejo da nossa carne, que é fazer aquilo no momento, porque apresenta um momento, parece que aquilo vai nos satisfazer. E é isso que acontece com Saul. Ele começa o quê? Ele começa com a impaciência, de não saber esperar, de não saber confiar em Deus. Por quê? Porque se ele tivesse confiado, se ele tivesse esperado no Senhor, o reinado dele ia prosperar. Mas não, ele achava o quê? Que para ele prosperar, ele precisava tomar determinadas atitudes.
E muitas vezes é isso que acontece no nosso meio. Você acha que para Deus colocar alguém na tua vida, por exemplo, você precisa tomar um passo e ir atrás de pessoas. Você não está esperando. Ou às vezes Deus falou que vai colocar a pessoa, acontece assim às vezes. Eu vou te colocar numa porta de muita honra, onde você vai estar livre sobre os outros. Só que tem um tempo para que isso aconteça. E às vezes a pessoa está numa portinha pequena. E em vez da pessoa esperar o tempo de Deus, o que ela faz? Abre mão da porta pequena. Ou seja, despreza ali o tempo de esperar, de confiar em Deus até que Ele faça as coisas acontecer. E quando faz isso, só traz coisa ruim, só traz problema, só traz dor de cabeça para a própria vida. A gente vê que Saul, ninguém tirou o reinado dele. Ele tinha medo do quê? De não agradar o povo e perder o reinado. Mas não, a pessoa que tirou o reinado dele foi ele mesmo. Ele mesmo, pela falta de sabedoria, pela falta de temor, pela falta de paciência, de perseverar nos mandamentos de Deus, foi ele mesmo que tirou o reinado dele. E o que o Senhor nos ensina com isso? Que os únicos capazes de perder algo, de tirar algo que Deus já derramou sobre nós, nas nossas vidas, somos nós mesmos. Não são as pessoas. Os únicos capazes de destruir os nossos próprios ministérios, o próprio chamado que Deus colocou sobre nós, somos nós mesmos. Se a gente não andar em vigilância, se a gente não andar em retidão, se a gente não andar em total submissão. E Eclesiastes 7:20 diz assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Olha só, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou seja, como eu disse, todos nós pecamos todos os dias. Não tem uma pessoa que fale, hoje eu não pequei. Não, em alguma coisa você pecou. Só que muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, que ela estava numa campanha de jejum, e ela veio e estava me mandando umas mensagens meio preocupada. Ela assim: pastora, eu pequei hoje, eu acho que não cancelei no meu jejum. Daí eu dei risada e falei: você peca todo dia, não tem como ter pecado só hoje. A gente peca todos os dias. Daí ela: e agora, o meu jejum foi cancelado? Eu falei: não, teu jejum não foi cancelado. Simplesmente o que você vai fazer? O primeiro passo você já tomou, você já reconheceu que você errou e você já se arrependeu. Agora você vai se ajoelhar, vai confessar diante de Deus, vai pedir a misericórdia dele e vai continuar o teu propósito, e Deus vai ter misericórdia de você. Por quê? A palavra do Senhor diz o quê? Se confessarmos as nossas fraquezas, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Só que para a gente confessar, para Deus nos perdoar, primeiro tem que haver isso, o reconhecimento. Então, a gente tem que entender isso, que não basta a gente entender que a gente é falho, que a gente é pecador. Não é só isso. Você tem que entender o quê? Que você tem que reconhecer e se arrepender de verdade diante de Deus. E se você não está arrependido, fala para Deus: Deus, eu não estou arrependida, mas eu sei que eu tenho que estar. Então muda o meu coração, muda os meus pensamentos a ponto de que eu fique arrependida disso que eu estou fazendo. E o Senhor me lave, me purifique. Para que então o Senhor nos continue nos abençoando, para que o Senhor continue nos prosperando, nos levantando em tudo aquilo que a gente fizer. As consequências da desobediência de Saul, da insubmissão dele, foi a perda do reinado dele, foi a honra dele ter a família dele de geração em geração, reinando, continuando no poder. Ou seja, o que o Senhor ele nos mostra? Que a nossa desobediência, a nossa falta de submissão, a nossa falta de arrependimento, principalmente, nos faz perder muitas coisas. Nos faz perder muitas coisas, e muitas vezes as consequências disso são irreversíveis. Como acontece com Moisés, por exemplo. O que acontece? Moisés, assim como Saul, ele já tinha recebido uma instrução do Senhor, ele já sabia o que deveria ser feito. O Senhor chega para ele e fala assim: fala com a rocha e vai sair água dela. E o que ele faz? Ele vai lá, chega e ele bate na rocha. A água sai. Aquilo que ele queria saiu. Ele recebeu aquilo que ele queria. Só que ele foi reprovado por Deus. Ele foi reprovado pelo Senhor, porque o Senhor não mandou ele bater, o Senhor mandou ele falar. E aquilo trouxe um dano irreversível para a vida de Moisés. O que acontece? Naquele momento Deus fala para ele que ele não ia entrar na terra.
Ou seja, existem promessas, existem coisas de Deus na nossa vida e que não podem, né, muitas vezes não acontecer, muitas vezes a gente não receber, porque a gente fez aquilo que Deus não mandou fazer, porque Deus deu um detalhe às vezes para você pequeno e você não obedeceu, naquele detalhe pequenininho, não soube se submeter a Deus. E por que Moisés fez isso? Eu falei que Saul fez aquilo que tomado pela insegurança, pela impaciência, pela falta de confiança em Deus. Moisés faz isso por quê? Faz isso tomado pela ira, porque o povo estava perturbando tanto ele, que ele está virado, e ele chega lá e bate na rocha. Ou seja, quem estava errado no começo era o povo. Só que a partir do momento que Moisés deu lugar à ira, quem colheu a consequência o quê? Foi ele e todos que estavam ali. Ou seja, às vezes, as nossas reações vão estragar tudo na nossa vida. Às vezes você se esforça ao máximo para fazer tudo correto, mas às vezes vem uma perseguição, uma tribulação ali, e na tua reação você peca contra Deus. Na tua reação você faz aquilo que Deus não queria que fizesse. Isso já aconteceu comigo com muito mais facilidade, ainda acontece hoje, mas menos, pela misericórdia de Deus, vai chegar um dia que talvez não aconteça, mas eu peco muito nisso. Às vezes eu estou ali fazendo tudo que Deus quer, aí de repente na minha reação de algo, eu pego, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei tal coisa, eu não acredito que eu reagi dessa forma, que é da forma que eu sei que é reprovável diante de Deus. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu atraso as minhas bênçãos, eu atraso coisas que o Senhor já tinha para derramar na minha vida. Eu trago para a minha vida o que? Desonra, humilhação, vergonha. Por quê? Porque quando a gente faz o que Deus não quer, Ele nos expõe para todos. Para quê? Para que a gente seja exemplo do que não fazer, para que a gente seja exemplo de como não ser. Assim como aquilo que você faz de bom, o Senhor exalta, o Senhor mostra para que seja exemplo, aquilo que você faz de ruim também, para que pessoas não ajam como você. E é isso que Deus faz. Às vezes os nossos erros, o Senhor faz questão de expor para todo mundo, para mostrar, Camila errou naquilo, viu o que aconteceu com ela? Eu não quero que você seja assim. Então, se a gente não quiser, passar por esses pequenos momentos de vergonha, de humilhação, a gente tem que se policiar muito nas nossas condutas. Em Deuteronômio 28 também diz que se desobedecermos a Deus, eu falei que se obedecermos, se praticarmos atentamente aquilo que o Senhor tem nos falado, seremos benditos, seremos abençoados. Só que no decorrer do capítulo vai falar o quê? Que se nós desobedecermos tudo que temos e somos, será amaldiçoado. Ou seja, não tem como viver uma vida próspera, não tem como viver uma vida feliz, não tem como viver uma vida que vá bem se você não obedecer a Deus. Por quê? Porque quem desobedece é amaldiçoado por Deus. Quem desobedece é o quê? Colhe ali perturbações, colhe sofrimentos, colhe dores. Então, a gente tem que se esforçar o quê? Para andar em retidão, seguindo as orientações do Senhor, para que então o Senhor ele venha nos abençoar. E acima de todas as coisas, a gente tem que buscar estar em Deus e agradar a Ele. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quando você teme a Deus, tudo que você vai fazer, todas as decisões que você vai tomar, o que você vai falar, você busca em Deus conhecer se aquilo é o correto. Por quê? Porque você teme que você peque contra Deus, porque você teme que você desagrada a Deus. Então, quando você vai buscar a verdade, quando você vai buscar o conhecimento, movido pelo temor, o que acontece? Você adquire sabedoria. Ou seja, no nosso coração tem que ter esse temor de todas as coisas, em todas as decisões, em todos os passos que a gente for tomar, em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for falar. Ter temor de saber o que é realmente isso que Deus quer, realmente isso que Deus está dizendo, realmente é isso que significa, realmente é dessa maneira que tem que ser feito. E então o Senhor ele vai dispensando sobre nós o conhecimento, a sabedoria, o entendimento. E um homem e uma mulher que temem verdadeiramente a Deus, não
fazem nada sem buscar em Deus a orientação, sem buscar em Deus a direção correta. Por quê? Porque sabem que se fizerem algo contrário ao Senhor, vão trazer muito dano, né? Muito prejuízo para a sua vida. Nós vemos que quando Saul é reprovado como rei, o que acontece? O Senhor, ele manda que Samuel, ele fala que ele escolheu um homem segundo o coração dele, e ele manda que Samuel vá e unja Davi como rei. E por que o Senhor, ele fala que esse homem era segundo o coração de Deus? Sendo que nós vemos na palavra do Senhor que Davi cometeu muito mais erros e pecados do que Saul. Muitas pessoas podem se perguntar isso: nossa, mas Davi pecou muito mais, Davi errou muito mais. Mas sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia. Ele tinha temor. Ele errava, ele pecava, mas quando isso acontecia, o que ele fazia? Ele se humilhava diante de Deus, ele reconhecia os seus pecados e ele clamava a Deus por misericórdia. Então Deus o ouvia, o restaurava, o levantava novamente. E por isso que Davi teve um reinado próspero na presença do Senhor. Por quê? Porque apesar dos erros dele, no coração dele havia arrependimento. Havia o temor de se voltar para o Senhor apressadamente. Ou seja, Davi, diferente de Saul, pecou, mas ele tinha o quê? Ele reconhecia, ele tinha a humildade de reconhecer os seus erros e de não justificar. Ele tinha o que? A humildade de reconhecer os seus erros e buscar em Deus a misericórdia para transformação, para purificação. E é isso que o Senhor, ele quer nos ensinar. Que, como eu disse aqui, todos nós vamos pecar. Só que a gente não pode agir como Saul, que foi endurecido. A gente não pode agir como Saul, que desprezava a Deus, né? Que justificava os seus erros. Não. A gente tem que viver uma vida como Davi viveu. Quando a gente errar, reconhecer que realmente a gente errou, que a gente é falho, que a gente não é nada. A gente precisa da misericórdia do Senhor para ser levantado novamente. Esse é o coração. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O homem que tem o quê? Um coração humilde. Um coração que reconhece os seus erros. Um coração que reconhece as suas falhas e se arrependa verdadeiramente. Se volte para Deus e busque mudar o quê? As suas atitudes, as suas condutas, os seus pensamentos, o seu coração. Para que então não seja rejeitado por Ele. A gente viu o quê? Que Davi errou muito, mas em momento algum ele foi rejeitado por Deus. Porque ele sempre se voltava para o Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se policiar em andar corretamente, em andar cumprindo a vontade do Senhor nos mínimos detalhes e entender que quando a gente errar, a gente não vai se afundar na culpa, a gente não vai se afundar no remorso, mas a gente vai se humilhar diante de Deus para buscar a misericórdia dele. Porque se a gente por algum momento endurecer o nosso coração, a gente vai ser reprovado. E se a gente não abrir o nosso coração para se arrepender diante de Deus, as consequências vão ser irreversíveis, como citei aqui. Moisés, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer o quê? Que pela graça, que pela misericórdia dele, a gente seja bem sucedido em tudo, a gente seja próspero em tudo e a gente chegue até onde ele nos prometeu. Amém? Amém. Aleluia. Os irmãos podem se levantar que você está orando. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai querido e fiel. Eu agradeço ao Senhor pela sua oportunidade de estar aqui trazendo a tua palavra, Pai querido e fiel. Te damos graças porque o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido em tua presença, Pai. Te damos graças, Jesus querido, porque ainda em poucos o Senhor tem nos feito perseverar, Jesus querido, em estar na tua casa, na tua presença, Pai. Peço que o Senhor alcance cada um que está em casa, cada um que está nessa live, Senhor Deus, e abençoe, Pai. Peço que o Senhor assente a tua palavra ao nosso coração, Jesus. Que nós venhamos a temer ao Senhor, a Deus, de todo o nosso coração, Pai querido e fiel. Que o nosso coração se torne rápido, Jesus querido, ao arrependimento, quando errarmos contra ti, Jesus. Para que sejamos encontrados, Jesus querido, agradáveis diante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus.
Faz cair por terra a resistência, Senhor, a dureza de coração, Pai querido. Faz cair por terra o desprezo às tuas coisas, Pai querido e fiel, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, envia os teus anjos nesses lares, abençoando, prosperando, enviando a tua providência, a tua bênção, Senhor Deus, alcançando aqueles que foram apresentados a Ti nessa noite, Pai querido e fiel, aqueles que precisam de portas abertas, que o Senhor venha abrir para a glória do Teu nome, Jesus. Visita também aqueles que precisam de cura, Senhor Deus, de libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os Teus filhos possam testemunhar o quanto o Senhor tem sido bom e fiel, Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, Jesus querido e fiel. Vamos dar a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a mais rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos e todos digam amém. Pai, Senhor Jesus, a paz, Senhor Jesus. Aleluia, Deus fiel. Aleluia. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus. Vou estar encerrando aqui.